Bom, aproveitando que nós falamos no último vídeo de criaturas marinhas, hoje nós vamos falar, né, de criaturas aladas. Então, a gente trabalhou com água, né, agora a gente vai trabalhar com ar. Agora, ao contrário das criaturas marinhas, que elas nasceram do folclore, né, dos acidentes de barcos desaparecidos e de figuras, por exemplo, é um tronco e virou um monstro de Loch Ness, né? As criaturas aladas é diferente, porque elas vieram dos mitos, né? São criaturas míticas, dos mitos originais, e já foram direto para a fantasia, né? Porque todo mundo percebeu já nos mitos que não existem, por exemplo, sei lá, um grifo, né? Que é um ser que é meio águia, meio leão, ou um pássaro roque, né? O pássaro roca, que é um pássaro imenso, tão grande que pode pegar um elefante. Por que eu peguei, né, esses dois exemplos do grifo e do pássaro roque? Para você ver os cuidados necessários quando nós trabalhamos com esse tipo de criatura, né? Por quê? Porque a gente falou muitas criaturas nos vídeos anteriores que tiveram seus mitos levados para a Idade Média, então, ou que eram criaturas de diversas mitologias, né? Então você vê, por exemplo, a sereia, ela tem no Japão, ela tem na China, ela tem no Brasil, ela tem em diversas versões, né? Então é normal você levar ela. Só que você tem criaturas, por exemplo, né, o pássaro roque, né, o roca, que seria o quê? Seria como uma águia gigantesca, né, enorme, sim, capaz de pegar um elefante como se um elefante fosse, sei lá, um coelho para uma coruja, ou para um falcão, né, um peixe para uma águia. O que acontece? O pássaro roque, ele é da mitologia árabe, né, do Oriente Médio. Ela apareceu nos Mil e Uma Noites. Mas depois disso, ela não apareceu, né? Então, e essa é a questão, quando a criatura aparece numa única mitologia, né? Você tem que ter um cuidado, porque se você for jogar ela, né, dentro de uma mitologia mais medieval, entendeu? Pode fazer uma bagunça, pode deixar o leitor, né, confuso, né, você vai colocar criaturas que não eram das mesmas culturas, então elas não se falam, isso pode quebrar um pouco da verossimilhança da história, né? Então, por exemplo, quando você pensa no grifo, o grifo, ele aparece em diversas mitologias. Ele está presente na grega, na egípcia, né, nas duas ela representava a justiça, até a finlandesa, que era guardião de tesouros ali, né, que trabalhava para magos, né, e ela foi trazida para literatura medieval ali, né, para mitologia medieval, de novo como símbolo de justiça, né. Então, é como eu falei, assim, é como a sereia. Como tem diversos lugares, foi para a mitologia medieval, existe uma ligação dela com a fantasia de uma maneira geral. Então você tem que dar menos cuidado, né, quando você trabalha com uma criatura como um grifo, ao invés de uma criatura como um pássaro roque, né. E dando continuidade, até pensando no grifo, nós temos a figura do hipogrifo, né? O hipogrifo, ele é do mesmo jeito que um grifo é a metade de trás é de um leão e a metade da frente é de uma águia, o hipogrifo, ele é a metade de trás de um cavalo e a metade da frente de uma águia. E, na verdade, ele é um mito, né, surgido na Idade Média de um hipogrifo, na verdade de um grifo que teve relação com um cavalo, né, e aí surgiu um hipogrifo. Então, né, você tem esse conceito do hipogrifo surgindo na Idade Média como uma versão, né, estranha do grifo, e ela tem na acho que a versão, vou dizer mais recente, né, mas a versão mais conhecida do hipogrifo atual é o Bicus, do Harry Potter, né? Então tem nos livros, tem no filme, né, nos filmes. Continuando em gregos, em criaturas aladas, temos o Pégaso, né, meio cavalo com as asas de águia, né?
Pégaso ele é ligado a Poseidon e a Medusa, né? Então alguns dizem que ele é fruto de uma relação entre eles, algumas vezes ele é o sangue da Medusa caído no mar que criou o Pégaso. De qualquer maneira, novamente nós temos uma figura que foi levada para a mitologia medieval, então você vai ter facilidade de usar o Pégaso numa história, de repente, né, como uma criatura fantástica alada, inclusive ligada à nobreza, como o grifo era ligado à justiça. Ainda na mitologia grega, mas que também existe em várias mitologias, e aparecendo no Harry Potter, nós temos a figura da Fênix. A Fênix, então, aquele pássaro que ele podia pegar fogo para se defender, né, mas ele, ao morrer, ele virava uma chama, né, e aí renascia das próprias cinzas. É muito interessante, ele aparece em várias mitologias, novamente, como, né, outros que nós já comentamos, por fazer uma referência ao renascimento, inclusive até no cristianismo, né, ele é ligado à questão do renascimento, por ele estar ligado ele termina surgindo, na verdade, não como uma criatura, né, mas como uma referência, né, ao renascimento, né, nos mitos cristãos. Né. Diferente, por exemplo, se for considerar todos esses que a gente citou, da Hárpia. A Hárpia é uma criatura, na verdade, se a gente pensar, ela é um ser que é metade, né, pássaro, com uma face, né, com uma cabeça de gente, de mulher, né, que existe na mitologia greco-romana. Né. E só na mitologia greco-romana. Você não tem essa figura não é levada para outras mitologias, ou não surge na Idade Média. Então é aquela coisa assim, fica complicado trabalhar. Não que não dê, veja bem. Né, como o caso do Pássaro Rock. No caso da Hárpia, você podia usar na fantasia, mas de repente ligar a uma região onde tem uma cultura parecida com a cultura original do mito de onde ela vem. Então tem uma lógica daquele ser existir ali. Né? Então de repente você poderia pegar, por exemplo, o Pássaro Rock e jogar dentro de uma região mais parecida com o Oriente Médio, com características mais ligadas ao Oriente Médio. Né? A pessoa, então ele está usando um ser do Oriente Médio aqui, no Oriente Médio há um ser da Grécia, numa regiãozinha mais parecida com a Grécia ou com Roma. Entendeu? Por quê? Para não ficar aquilo que a gente fala, né? A bagunça, né? Eu estou pegando seres de qualquer lugar e colocando juntos na minha história. Né? Então fica essa dica. Né? Além disso, nós temos a Esfinge. Né? A Esfinge é uma figura que pouca gente lembra, até porque a Esfinge mais normal, mais famosa é a de Gizé, e ela não tem as asas, mas as esfinges de diversas culturas, então ela surge desde a cultura babilônica, ela tem asas, então ela pensa que é uma face de mulher, um corpo de leão, asas de águia e algumas vezes um rabo de serpente. O rabo de serpente, algumas vezes, a cabeça da serpente é a ponta do rabo, então ela pica também. É bem interessante esse detalhe, embora não seja normal. Não é coisa assim, tem que ser desse jeito, não tem que ser desse jeito. Você decide qual é a versão que você vai ter. Mas de qualquer maneira, você tem isso. Né? Na esfinge, as esfinges egípcias, normalmente, por exemplo, elas eram machos, né? Enquanto as gregas, elas eram fêmeas. As esfinges egípcias eram mais benevolentes, enquanto as gregas eram mais traiçoeiras. Mas essencialmente a esfinge ela é um guardiã de um conhecimento, né, de uma passagem. Inclusive ela aparece, se não me engano, como parte de uma guardião de um conhecimento e de uma passagem numa história sem fim, né, que é aquela famosa frase decifra-me ou devora-te. Então ela vai fazer uma pergunta
pro protagonista, para os personagens, e eles têm que responder ou a esfinge vai atacá-los. Se nós formos considerar, nós temos outras criaturas aladas, por exemplo, o próprio dragão, que nós já falamos, se bem que, como nós estamos no Criaturas Marinhas, como nós falamos do dragão, nós não vamos citá-los de novo, mas o dragão é tanto uma criatura alada como uma criatura que pode ser marinha, né? Você pode ter dragões no mar, como dragões que podem voar, como pássaros, né? Então, nós já temos vídeo a respeito, nós não vamos falar disso, né? E animais místicos, ou animais mágicos. Então, por exemplo, você pensa como aquelas águias do Senhor dos Anéis, né? Que levaram lá o Gandalf para salvar o Frodo e o Sam. O Frodo e o Sam, exatamente. O Frodo e o Sam, ali de Mordor, né? Então você pode criar, de repente, falcões místicos, corujas mágicas. Corujas mágicas, a coruja, ela é uma criatura alada ligada à sabedoria, né? Ela era a companheira de Atenas, era a companheira de Ártemis, né? E ela aparece, se a gente for pensar, A Espada Era a Lei, era aquela companheira do Merlin, né? O Arquimedes, aquela coruja que ficava se intrometendo com eles. Então você pode ter esse conceito de coruja, você pode ter o conceito de algum falcão que faça alguma coisa, de alguma águia que faça alguma coisa, né? Ou, por exemplo, um outro exemplo de seres alados ligados à mitologia são os corvos de Odin, né? O Hunin e o Munin, pensamento e memória. Então, na história, eles iam para Midgard, que é a nossa terra, viam as coisas, iam lá e contavam para Odin ser onisciente, né? Então, ele tinha esse conceito dele saber o que os corvos, né, o Oni e o Munin, contavam para ele. Então, assim, são várias chances, são várias opções que você tem, né, de pegar figuras de mitos já existentes, né? Então o grifo, o pássaro-roque, o hipogrifo, a fênix, quer dizer, a esfinge, funciona bem, né? Ou até a Harper, tomando esse cuidado com criaturas de uma só cultura ou mito, para de repente não forçar ela dentro de outras culturas e mitos, né? Ver se de repente existe uma versão mais medievalizada dessa criatura, né? Ou pegar animais e criar versões mágicas, versões gigantes, versões sábias, de repente a mãe das águias, o pai dos gaviões, né? Ou a própria questão da coruja sábia, né? Ou os corvos ligados a alguma deidade, né? Inclusive, se você for considerar na mitologia celta, os corvos eram ligados a Morrigan, né? A deusa Morrigan, era a deusa da guerra, porque os corvos eles acompanhavam os exércitos, né? Porque eles antecipando a batalha vindoura e o festim que eles iam ter depois da batalha nos mortos que estavam ali no campo, né? Então seria interessante você ligar a figura ou a criatura, né? No caso aqui alada, com uma característica dela, né? na vida real ou no mito, né? Como a questão da coruja sábia. Acho que, como sempre, a gente está falando de várias coisas, né? Não foi tão a fundo porque não é esse o nosso objetivo. A gente poderia ficar falando, acho que, horas sobre qualquer um dessas criaturas, né? Mas não é a nossa ideia. Nossa ideia é dar a base para que você tenha o seu conceito, né? Falar assim, poxa, me deu uma boa ideia, eu vou criar, eu vou adaptar para a minha história, né? Como vamos lembrar, a figura da coruja, ela aparece não só no Harry Potter, como a própria coruja do Harry Potter, como no Livros da Magia, do Neil Gaiman, né? Que todo mundo diz que é muito parecido, os personagens do Harry Potter com o Timothy Hunter
Gema, até pela presença da coruja. Mas fica a dica, né? Fica a ideia para você de repente criar um animal, né? Até porque vários feiticeiros ou vários personagens têm o que a gente chama de familiares, né? Os familiars, até das bruxas. As bruxas eram os gatos, por exemplo, né? O gato preto ali da bruxa. Né? Deixar a sua história mais rica, né? E, como sempre, espero que você tenha gostado desse conceito de ideias. Nossa ideia aqui é sempre ajudar você, né? Se você gostou, deixa um like, né? Nos segue, né? Aqui no YouTube, no Facebook, no Insta. A gente está sempre postando material novo, né? Seja sobre mercado, seja dicas, seja respondendo pergunta. Deixa um comentário se você já tem algum animal desse na sua história, né? Ou se você quer que a gente fale de alguma criatura em particular, né? De repente é sempre bom ver o que nosso público está interessado, né? E até a próxima.